amigos e amigas do meu canal do YouTube, Mauro Vendrúsculo Alpes. Com a graça de Deus, nós retornamos da nossa viagem da Espanha, de Portugal, nós tivemos na Alemanha também. E a partir de hoje eu vou começar a relatar algumas experiências que nós tivemos, principalmente em Portugal. E mais especificamente lá na região do Douro, que nós visitamos por 2 dias. Andamos de barco no Rio Douro, nos hospedamos no Alto do Douro, sofremos assim pra caramba com aquele calor de 38 graus na sombra. Passava de 40 graus lá nos vinhedos e nós visitamos os vinhedos. Nós comemos alguns grãos das uvas Touriga Nacional. Nós saímos de Porto, que não tem um pé de uva plantado, apesar de ter o vinho do Porto, que a gente sabe, mas eles não têm nenhum pé de uva plantada lá no Porto. Fomos lá para a cidade de Peso de Régua, que fica no coração do Douro, de onde partem os passeios de barcos para o Porto, e para passeios mais curtos de 1 hora, 1h30. Para quem não sabe, o vinho do Porto é vinificado com as uvas ali da região do Douro. Então vamos nos situar sobre onde fica localizada a região do Douro, lá em Portugal. A região do Douro se localiza no norte de Portugal, cortada pelo Rio Douro, que na Espanha se chama Duero. Região do lado de Portugal, que se chama Ribeira del Duero. É uma região de muita inclinação, muito inclinada, tem muitas montanhas, e esta característica protege os vinhedos da influência do Oceano Atlântico, que resulta numa mudança drástica do clima e da tipicidade dos vinhos produzidos naquela região do Douro. A gente sabe que a influência oceânica aumenta a umidade, e no Douro resulta uma região mais seca, as uvas amadurecem mais com menor precipitação pluviométrica anual. A gente passa assim perto dos pés de Touriga Nacional, os grãozinhos de uva assim estão murchos de tanto calor que faz naquela região, e a gente sofre demais. Então as uvas ficam bastante amadurecidas lá, e eles fazem vinhos muito intensos. Já os solos dessa região são pobres em nutrientes, é uma areia, é pedra, e as uvas gostam disso, porque as videiras têm que aprofundar as suas raízes mais do que o habitual, para justamente buscar os nutrientes para levar pelos vasos condutores da planta até os frutos, os alimentos até os frutos que serão produzidos, gerando assim muita complexidade, vinhos assim aromáticos, vinhos com um aroma de fruta, mas muito complexos. E a predominância do estilo do solo do Douro é o xisto, porque é um solo rochoso que confere uma mineralidade. A gente vê assim que as pedras, eles fazem muitas taipas. As pedras, elas são placas chatas. Você quebra a placa, ela fica uma placa chata. Não é que nem aqui no Brasil, que no Rio Grande do Sul, que nem no Rio Grande do Sul, que as pedras são redondas. Ali na Argentina também as pedras são redondas. Então outro fator importante para se chamar a atenção do Douro é que estamos falando da maior região produtora de vinhos de Portugal. É a número 1. O Douro é a região número 1 em produção de uvas e de vinhos de Portugal. Mas o que predomina no Douro são os vinhos tintos. Olha aqui, ó, tenho este Bons Ventos do Douro e tenho este Ritmos também, que é da DOC do Douro. O vinho branco quase não existe. Assim também tem os rosés, mas esse aqui nós tivemos lá na Quinta. E eu comprei vários lá, mas eu não trouxe. Esse aqui eu comprei no Brasil. E é muito bom este vinho aqui para se tomar naquela região que é muito quente. Ele é até um pouco frisante. Lá eu tomei ele com 9% de álcool. Esse aqui tem 11% de álcool. O que eu estou falando é que as uvas que dominam a região são as uvas tintas. E as uvas brancas são muito, mas muito menos conhecidas lá no Douro. E menos importante, tem muito menos importante as uvas brancas. Entre as uvas tintas mais importantes
importantes, podemos destacar as seguintes: elas são Touriga Nacional, ela tem a Touriga Franca, tem a Tinta Roriz, lá é Tinta Roriz, mas é a Tempranillo, nossa, é Tempranillo da Argentina, e no sul de Portugal ela se chama Aragonesa. A Tinta Roriz, Tempranillo e Aragonesa são as mesmas uvas, e tem a Tinta Barroca e a Tinta Cão, mas são mais de 100 uvas autorizadas pelo DOC e no cultivo do Douro. Eu fiz uma entrevista com um enólogo lá no Douro, no início ele ficou meio assim, me respondia assim bem concisamente, mas depois ele foi percebendo que eu estava conhecendo o que eu estava perguntando, e aí ele foi abrindo seu conhecimento e me falando sobre como é que é a região do Douro e os vinhos e os vinhedos que se produz lá. Pergunta: qual é o estilo dos vinhos do Porto? Varietal ou corte? Varietal ou assemblagem? Na grande maioria das vezes são vinhos de corte. Vinho varietal é bem difícil se achar no Douro. Essa cultura assim faz sentido porque o vinho do Porto é produzido com uvas cultivadas no Douro. O vinho do Porto é quase que 100% das vezes produzido com uvas de corte, ou as assemblagens que a gente está acostumado a falar. Os vinhos secos e finos vão para a mesma linha, vinhos de corte. Eles fazem estas combinações de castas para trazer complexidade para o vinho, várias camadas de aromas, várias camadas de sabor, é claro. Realizar correções enológicas de maneira natural. Eles realizam então essas correções de maneira natural. O que significa isso? O enólogo, quando quer mais tanino para o vinho, ao invés de ele adicionar tanino, ele vai lá e corrige com uma outra uva, uma uva assim mais tânica. Ele pega essa uva tânica, mistura proporcionalmente ao corte que ele está fazendo. Quando ele quer mais acidez, faz a mesma coisa. Pega uma uva mais ácida, vinifica e adiciona naquele corte que ele está produzindo. Então esse método de fazer correções naturais deixa o vinho com a cara do enólogo. O Douro tem muito esta característica. É a assinatura do enólogo que produziu aquele vinho. O Douro é dividido em 3 regiões, a gente pode chamar de sub-regiões, que são o Baixo Corgo, o Cima Corgo e o Douro Superior. Nós passamos pelo Cima Corgo e fomos lá no Douro Superior, e lá nós permanecemos por uma noite, mas ficamos um dia e meio nesta região. O Baixo Corgo está mais próximo da cidade do Porto, mais próximo do oceano. Isso é importante, onde chove mais, o clima é um pouco mais ameno, não é tão calor, mas é calor. Solos bem férteis e mais densidade nas vinhas plantadas, muitos pés plantados, é bem diferente do que lá no Alto Douro. O Cima Corgo é o coração do Douro, porque lá estão concentradas as vinhas de alta qualidade, que fazem a maior parte dos vinhos do Porto, os mais famosos, os vinhos mais secos, que são uma referência internacional para os vinhos do Porto. O Douro Superior, que nós tivemos lá, que é mais quente, mas é quente, gente, é quente demais. Nós alugamos um carro, então nós andamos por todas aquelas estradas assim, bem inclinadas. Se o cara se perde ali, o cara cai 200, 300 metros montanha abaixo. O solo é um pouco mais uniforme, não tão montanhoso lá em cima, como nas outras 2 regiões, ou nas outras 2 sub-regiões do Douro, mais longe do oceano e mais próxima da Espanha. Eu até me surpreendi, e a gente foi de Lisboa até Madrid. A Espanha parece que é só deserto, aquele desertão que a gente vê muito na Argentina, que quando vai para Ushuaia. Então esses vinhos com esse verão mais quente e mais seco, as uvas resultam vinhos assim mais intensos, mais tânicos e mais alcoólicos. Deste Douro Superior podemos esperar um vinho mais concentrado. Eu vou abrir um deles daqui um pouquinho. E mais frutado também, com bastante tanino, assim, bastante mastigável. E como tem maior amplitude térmica naquela região do Alto Douro, os vinhos ficam mais ácidos e mais frescos. Esse equilíbrio é uma bênção do Douro, é a chave do sucesso que faz os vinhos do Douro serem tão prestigiados no mundo todo. Dando uma paradinha aqui, pessoal, a gente sofreu bastante para ir para lá, mas a gente ficou muito feliz de ter aproveitado esses vinhedos lá no Douro. Então, se você chegou até aqui, não esquece ali, deixa seu like, se inscreve no meu canal Mauro Vendrúsculo Alpes, para que possamos chegar para mais pessoas e espalhar a cultura do vinho por
todos os cantos da terra. Eu agradeço muito se vocês estão comentando e se inscrevendo no meu canal. Agora eu vou abrir um vinho, vou abrir este vinho aqui, o Ritmos DOC do Douro, que é um Red Wine 2018. Vamos ver como é que é em boca e nariz e no visual este vinho maravilhoso lá do Porto. Quinta do Silval, ó, Quinta do Silval. Ó, os halos deste vinho aqui são bem rubiáceos, bem rubis. Tá bem rubi, apesar de ele ser 2018. Tá, ele é um vinho 2018, ele tem 5 anos praticamente. E ainda assim ele está bem rubiáceo. Ó, o percentual de álcool aqui é 13,5. Ó, ele tem que ser bem potente, porque lá é muito calor, lá no Douro, principalmente no Douro, no Alto Douro, né? E ele fica bastante doce, bastante alcoólico e bastante ácido. O aroma aqui é de fruta, frutado. Ele tem barrica, certo? Ele tem 6 meses de barrica. Este vinho aqui com 13,5% de álcool. Vamos ver em boca. Ó, tá bem. Ele é bem ácido, a minha boca tá, eu tô salivando bastante aqui. E o tanino ele não é tão tânico. O tanino tá bem equilibrado, bem domado, mas bem domado. Eu vou ver como é que é a questão da persistência que ele tem em boca, vamos ver. Ó, eu contei assim, em torno de 8 segundos a persistência dele em boca. Então ele é bem persistente, mas ele é bem equilibrado. Uma acidez assim bem legal, tipo de vinho que eu gosto, sim, os vinhos mais ácidos e mais potentes. Então ele é um vinho potente, ele não é no alto corpo, mas ele é de médio corpo para alto corpo. Esse vinho aqui do Douro, que é do Ritmos DOC do Douro, Ritmos Family Vineyard. É legal, olha, eu vou também fazer um vídeo para vocês com este vinho do Porto aqui. A gente sabe, não sei se vocês sabiam, mas o vinho do Porto, o preço dele depende de quanto tempo ele ficou armazenado lá naqueles barris no Porto. 10 anos é um preço, 20 anos o preço é maior, 30, 40 anos tinha um vinho do Porto lá de 400 euros. Você tem que multiplicar isso por 5,70 uma garrafa, certo? Então, quanto mais tempo ele ficou na barrica, mais caro é este vinho do Porto. Eu comprei este vinho aqui, que é um vinho meio que frisante, mas é muito legal para tomar no calor lá do Douro. Lá eu paguei 4,50 € no mercado, mas nas lancherias, etc., você paga 12 euros, 11 euros. Este aqui, eu paguei R$ 64,80 aqui no Brasil, mas lá você paga 18 euros, 15 euros. Então, vinhos bons assim, vinhos médios para bons, você paga 18 euros. Claro que tem vinho de 70 euros, de 50 euros, mas daí já é
vinho Prime, certo? Então, pessoal, nós visitamos Portugal, nós fomos lá embaixo em Lisboa, depois fomos a Madrid, depois fomos ao Porto e fomos na DOC dos Vinhos do Douro. Gente, é maravilhoso, nós andamos de barco no Rio Douro, eu vou mostrar para vocês algumas imagens e com o tempo eu vou mostrando para vocês estas imagens que nós podemos guardar na nossa mente, guardar no nosso coração. Um abraço a todos, pessoal! Nós estamos muito felizes por ter conhecido pela primeira vez estes vinhedos maravilhosos e tomado o vinho do Porto, lá em Porto, e também tomado vinhos da DOC do Douro, lá no Douro. Um abraço a todos! Cheers! Muito bom!